Na semana passada, nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre candidatos, sobre candidaturas, e saiu um rumor, então, na semana passada, sobre a candidatura da Rose pelo PT, que existiria uma outra possibilidade de candidatura nisto aí. Não existe nenhum candidato ainda a prefeito, porque todos são pré-candidatos, e, na verdade, existem pré-candidatos aí, a gente que não sabe se virão como candidatos ou não. É o caso da atual gestão. Então, nós temos aí o ex-prefeito Elvis, o ex-prefeito e ex-deputado César e o Marcos Tonho, que já falou que não vem. Pelo PL, a gente tem a tentativa de pré-candidatura, a possibilidade, né? Tentativa não, estou errando, a possibilidade de pré-candidatura do Leandro Monteiro, pelo PL, e pelo PT, nós tínhamos a possibilidade da pré-candidatura aí da Rose, que inclusive a gente já chegou a comentar e nos foi indagado sobre isso, sobre essa candidatura, mas houve uma reviravolta neste final de semana, né, Veri? Acho que você acabou, você não citou o nome aí do pré-candidato também, o vereador Silvinho Filho, né? Ah, Então, desculpa, Silvinho, desculpa, foi erro meu. Silvinho bom, Filho. nós temos aí. Cara, assim, não tem como não se falar de eleições agora, né? A gente já está percebendo essa movimentação desde o ano passado, agora vai acontecer a janela partidária, que é aquele momento que permite a troca de partidos. O pré-candidato Leandro Monteiro, onde ele estava no ato, né, convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo leva a crer que ele vai apostar nessa questão bolsonarista para tentar alavancar a tua campanha. Inclusive, o Bolsonaro vai estar, acho que amanhã em Itu, né? Que ele vai estar lá promovendo. Amanhã é quarta. É, E tu? amanhã é quarta-feira, que ele vai estar lá em Tu, inclusive o Jornal de Tu, ex-presidente, na sexta-feira. A partir, ele deve participar de um evento político do PL e mostrar apoio ao deputado Rodrigo Moraes na pré-candidatura à prefeitura de Tu. Então, é assim, ele está essa semana em São Paulo. A gente já tem percebido aí que deputados do PL já têm visitado algumas cidades. A Carla Zambelli mesmo, ela tem visitado não só cidades de São Paulo, né, mas ela tem visitado também cidades do Nordeste. E aí a gente não sabe o que realmente o saldo, né? Não teve o saldo imediato do evento de ontem, mas o PL está na rua, tá? O PL tem a prefeitura de Jundiaí, tá? O PL tem encomendado aí levantamentos, pesquisas para mostrar realmente o cenário. O PL vai apostar na pré-candidatura, na candidatura da Ana Paula Rossi em Osasco, né? O Rossi está muito alinhado ao PL, não é de agora. A Ana Paula Rossi, ela chegou a disputar uma eleição para o executivo como vice do Celso Giga, quando deu todo aquele problema que ele ganhou a eleição, os votos dele foram cancelados, e aí o Jorge Lapas acabou levando a prefeitura, e aí teve político que falou que era o prefeito da minoria, enfim. Então você tem percebido. Agora a gente vai esperar realmente o avanço desse bolsonarismo aqui dentro de Santana de Parnaíba, se realmente ele vai vir. Né? Se realmente vai vir um apoio maciço desse bolsonarismo aqui em Santana de Parnaíba, na figura do Leandro Monteiro. Então, esse é um ponto. O Silvinho Filho, ele já tem apostado aí na relação muito próxima com o PSD do Kassab, que hoje é o partido com o maior número de prefeituras no estado de São Paulo. A influência do Kassab tanto no Palácio dos Bandeirantes, na sua figura como secretário, e também a participação no governo federal, tem alguns ministérios lá do governo Lula. Então, a gente percebe aí também que essa aposta, né, eu acho que principalmente do Leandro Monteiro, é uma aposta mais de força externa do que propriamente de uma força interna. Tá? Talvez o Silvinho ele vai tentar equalizar isso daí, de falar, olha, até aqui eu sou conhecedor, tal, e beleza, tem a função aí do executivo. Agora a questão do PT, cara, é uma coisa meio complicada, né? Porque o que está vindo à tona em relação ao PT é um desarranjo total. O PT ele não tem uma tradição em Santana de Parnaíba. Hoje o PT é o segundo maior partido do país, né? Ele só perde para o PL do Bolsonaro, mas o PT tem uma história, tem uma influência.
História e influência essa que nunca respingou em Santana de Parnaíba. Né? A gente não tem isso daí. Então, assim, eu, pelo menos, tenho a convicção que tudo que começa errado e não for consertado ali, logo no início, tende a ser errado. Então, assim, se falou da pré-candidatura da Rose. A Rose era ex-professora, ex-diretora da rede, trabalhou muito tempo, trabalhou aqui na educação, veio com uma proposta de proximidade com o governo federal, inclusive a foto que o Anhanguera que nós colocou, uma foto publicamos, do lado, né, que nós publicamos e tal. E aí começa realmente, né? Não é bem assim, né? Então se lança uma pré-candidatura. Inicialmente essa pré-candidatura foi uma pré-candidatura surpresa, né? Opa, peraí, quem que é, né? Vamos ver, tal. Então assim, começou a se discutir muito daquilo. E aí você percebe que no decorrer do tempo que essa pré-candidatura ela não tinha o apoio do partido de uma maneira geral. Eu não estou falando do partido como uma instituição, mas os membros do partido, as pessoas que compõem esse partido. Então, peraí, eu vou lançar uma do candidatura. Do diretório municipal, deixar. Mas tudo começa aqui, né? Tudo começa aqui. Vamos dizer o seguinte, o PT aqui, pelo menos regionalmente, cara, a preocupação é tentar a prefeitura de Osasco, o Emílio de Souza tentar voltar, né? É bem provável. Ele está largando mão lá da prefeitura de São Paulo para o cargo de prefeito, mas eles já trouxe a Marta para compor lá a chapa com Boulos. Então, assim, o PT... Então, quando você fala assim, vamos levar para executivo estadual. Desculpa, mas se chega um negócio desse executivo estadual do PT, os caras vão falar, meu amigo, vocês não conseguem se resolver entre vocês lá, no diretório municipal, entre vocês, a gente tem aqui... a gente tem uma campanha para disputar, uma eleição para disputar na maior prefeitura. E o PT não é aquele partido hoje que tem aquele quadro numeroso de liderança como teve no passado. Né? O PT, se você olha, cara, você olha para um lado, você olha para o outro, talvez se você contar lideranças nacionais, cabe numa mão. O PT já não tem mais diretamente o José Dirceu, o Genuíno, o Mercadante, mesmo o Mercadante ocupando, você não tem o Palocci, você não tem a própria Marta. O partido reduziu, o partido Não, foi a Marta reduzido. você tem. A Marta Não, você voltou. é que a Marta voltou agora, mas não é aquela Marta que foi prefeita, não é aquela Marta que foi ministra, não, esquece. Essa Marta aí é uma Marta que foi tirada, que saiu a contragosto, que brigou, que votou a favor do processo de impeachment da Dilma, né? É uma pessoa que hoje não é muito bem vista, principalmente dentro do diretório executivo. Então, se criou uma polêmica muito grande aqui dentro de Santana de Parnaíba, que eu acredito que vai ter desdobramentos, tá? Mas vamos voltar lá, dentro de uma eleição, né? Nesse caso aí, a gente tem uma eleição a qual o atual governo, tá? Há 10 anos que governa a cidade, que possivelmente virá com o nome do Elvis, que a gente sabe que tem uma popularidade significativa em Santana de Parnaíba. A gente não sabe se é a mesma de 4 anos, quando ele deixa a prefeitura, mas ele tem uma popularidade, tá? E aí, quando você olha do lado oposto, você tem uma oposição que não conseguiu se organizar ainda, que é uma oposição que, de repente, vai sair aí com 3, 4 candidatos, correto? E isso já ficou muito provado na última eleição. Tá? O Silvinho Peccioli inelegível, né? Ele sai inelegível para disputar uma eleição. Silvinho Pai. Silvinho Peccioli. O Danilo, que estava com uma popularidade muito grande, simplesmente chega numa reta final da eleição. Quando você pega a somatória dos votos do Tonho, quando o Tonho ganha, e você pega a somatória da oposição, a diferença do Tonho para essa oposição, ela foi pequena. Eu acredito que 4 pontos percentuais, mais ou menos. Tá? Então, hoje é uma eleição que a gente costuma dizer, hoje talvez é uma eleição mais profissionalizada. Essa eleição que vai ocorrer aqui em Santana de Parnaíba, eu vejo uma eleição diferente daquelas antigas. É uma eleição que ela é quase cirúrgica. Por quê? Porque o atual governo já está há 10 anos. Já começa a bater aquela questão, qual a novidade, o que vai vir, mas é um governo que tem uma popularidade na figura, principalmente aí do Elvis. Tá? E aí você tem essa oposição, que aí você olha, então assim, o PT ele é um partido grande. O PT, no meu ponto de vista, o PT ele tinha que estar disputando eleição em qualquer município do país.
e com chances de ganhar, correto? Agora aqui em Santana de Parnaíba, essa troca, eu te confesso, tá, o Aristides ele foi prefeito de Santana de Parnaíba entre 93 e 96, correto? Ele disputa a eleição também em 2004 contra o Benedito Fernandes. 2004, contra o Benedito Fernandes, ele perde, ele fica em segundo lugar, mas ele ficou com 11% dos votos, e o Benedito Fernandes ficou com quase 90% dos votos. E aí, quando é em 2008, me parece que em 2008, ele também sai candidato, que aí começa o crescimento do César justamente naquela eleição. Então, quando ele sai candidato em 2008, é o momento que o César... Eu não lembro. Vem... Hã? Eu não lembro se ele saiu em 2008. Foi, 2008. Foi? 2008 ele sai e ele ganha fôlego para disputar aquela eleição em 2012. Eu confesso, assim, a figura do Aristides hoje em Santana de Parnaíba, qual que é? Ontem, para subir a matéria, eu tentei procurar uma foto do Aristides. Não há uma foto dele, né? Então é assim, o professor Aristides, que foi prefeito. Cara, a nova geração, que na sua maioria, os eleitores lá, se a gente pegar 90 e 92, a gente está falando de 30 anos, cara. Santana de Parnaíba tinha talvez 5 mil eleitores. Olha o que aconteceu. Então, assim, se percebe que o Aristides está fora da vida política, da vida partidária de Santana de Parnaíba, correto? Agora, a pré-candidata, ela apareceu ontem, inclusive, ela colocou um vídeo, né? Que o viés do vídeo fica nitidamente que o PT está rachado em Santana de Parnaíba, não por questões partidárias, mas por questões pessoais. Correto? Agora travou. Voltou. Tá nitidamente ali questões pessoais, a citação de nome, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Então eu acho muito difícil, de repente, se essas pré-candidaturas, não sei se vai ser Rose, não sei se vai ser professor Aristides, se o PT vai ter oxigênio suficiente de chegar até lá, em junho e julho, para simplesmente ter uma candidatura apoiada principalmente dentro do partido, ter fôlego para disputar uma eleição, né? E quando a gente fala eleição, eleições, tá? Não é só para o executivo, mas também para o legislativo, né? Mas eu tenho percebido, sim, mas tá uma desordem, tá? Tá uma bagunça, né? O fato que eu quero, as pessoas já estão me contatando aqui, sim, a gente tem conhecimento dos dois vídeos, inclusive o vídeo da Rose está circulando nas redes sociais, o fato, ela cita o Anhanguera, a gente não vai reproduzir aqui porque tem nome de terceiros, então isso para nós não é interessante, a gente está comentando aqui, eu só estou dando uma justificativa das pessoas que estão comentando comigo aqui no WhatsApp, então para mim não cabe aqui, a gente veio comentar sobre a fala do Veridiano na semana exatamente, sobre o cenário, sobre a fala que havia rumores, sobre a confirmação desses rumores neste final de semana, com o nome, então, parece que pela unanimidade do diretório municipal, o nome aí da escolha do professor Aristides. O fato é o seguinte, a gente continua com duas figuras principais aí na disputa da eleição de 2024 de Santana de Parnaíba, que é a figura daquele que virá pela gestão atual e a figura do Silvinho Filho. Porque tanto o professor Aristides, que, como o Veridiano disse, está fora das redes sociais, inclusive, não tem pelo menos que eu saiba, não existe uma ação política dele na cidade, o Leandro Monteiro também não é conhecido pela cidade. Então, assim, a gente não sabe, né, Veri, se ambas candidaturas que a gente está falando, como a do PL e a do PT, vai ter fôlego. Eu acho que em algum momento elas vão aparecer muito por N motivos, mesmo pelo... não vai vir fundo partidário, tá bom, mas pode vir algumas figuras importantes de ambos os lados, né, tanto do PL, com a presença aí de Carla Zambelli, sei lá, de Eduardo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, de Michele, podem vir pessoas gabaritadas aí também do outro lado, que é do lado do PT, como o próprio Emílio, como Maurici,
como figuras de conhecimento nacional, também como o próprio Suplicy, essas coisas todas, pode isso acontecer, né? E aí, no outro corner, você vai ter aí a disputa da gestão e da pessoa do Silvinho Filho. Eu acho que todas as chapas, todos os partidos, eles miram o legislativo, hoje mais do que nunca, eles vão mirar o legislativo, né? Tanto o PT para fazer aí pelo menos um ou dois, tanto o PL para fazer um ou dois, tanto o PSD para fazer um ou dois. O fato é que isso está acontecendo porque é ano de eleição, né, Veri? É isso aí. Não, cara, eu em partes, assim, eu concordo contigo, mas quando eu falei que vai haver um processo de profissionalização dessas eleições, no atual cenário, eu acho que a atual gestão, ela não precisa se esforçar muito, não. Ela pode trabalhar com o erro dos adversários. E cá entre nós, os adversários, eles têm errado muito. Eles têm errado muito. Tá? Seja na percepção, seja até de conhecimento. Não vou generalizar que sejam todos, mas você mesmo falou. De repente, o Leandro Monteiro, ele pode apostar, né? Talvez ele possa vir falar bem assim, o legado do Bolsonaro, porque é isso, a cidade ela é bolsonarista. São eleições distintas, e a gente não sabe o que vai ocorrer daqui para frente. Fato. O professor Aristides, como eu falei, o nome do PT, ele não aparece. Assim, é o que eu estou falando. Como que, de repente, o PT ele lança? E a questão da Rose também, cara, é uma questão assim meio que ser discutida, até por uma questão de discurso também. Né? Quem que eu estou mirando? Estou mirando a atual situação ou eu estou mirando a cidade como um todo? Correto? Tem essas questões, quando eu falei lá no início, Santana de Parnaíba é um mosaico. Então, assim, quando você disputa uma eleição, você tem que conquistar tanto o cara do 120 quanto o cara de Alphaville. Correto? Tanto o cara do Cururuquara quanto o cara do centro histórico e do Colinas Anhanguera. Você dentro de um período eleitoral, você não pode ficar qualificando votos, porque o que eu tenho percebido é o seguinte, eu vou ganhar a eleição, mas eu vou governar para X. Porra, isso não pode. Eu não posso beneficiar ou tentar procurar realmente não ter um plano. Primeiro eu preciso entender a cidade. Primeiro eu preciso identificar quais são as necessidades dessa cidade. E segundo, eu tenho que verificar que discurso é esse. Né? Então, quando a gente fala de uma polarização, é até uma polarização de discurso. Porque quando você discursa aos extremos, cara, isso pode me assustar. Correto? Então, dentro desse cenário, se observou aí, tá uma questão muito pessoal do PT. Então, você fala do vídeo, acusações. Aconteceu isso, até questão de polícia foi citado. Pô, mas peraí, como que a população vê essa coisa? Peraí, como que tá essa situação? O que foi definido aí? O que realmente está acontecendo? A população ela já começa a ficar bem assim, a gente está em período pré-campanha e não houve uma organização, e de repente as redes sociais elas estão sendo utilizadas para tipo lavar roupa suja, né? De falar, disso, aquilo. E aí, quando você observa, o atual governo está quieto. Só está observando, né? Você percebe. Por quê? Porque está percebendo realmente esse movimento de uma oposição que em Santana de Parnaíba sempre foi desorganizada, vamos falar a real. No dia que essa oposição se organizou, ganhou uma eleição. Né? Não houve preocupação. A oposição em Santana de Parnaíba, nesses últimos 10 anos, ela ocorreu em um determinado período na Câmara entre o ano de 2014 e 2015. Ela ocorreu ali. Fora isso, não teve mais oposição. Tá? E é um histórico de Santana de Parnaíba não ter oposição. Então, quando você chega agora, você chega num período, como que tá isso daí? É assim, o mesmo grupo oposicionista está disputando o mesmo eleitor. Isso é matemática, isso é número. Então, e a tendência é que isso vai se intensificar cada vez mais. Veio à tona esse racha dentro do PT, né? A gente não sabe como que está sendo articulado, mas você percebe uma questão muito tímida, e a gente sabe muito bem, cara, que eleição é falar, eleição é estar na rua, eleição é mostrar.
Correto? É assim, você não vai ganhar a eleição só via as redes sociais, não. E ainda mais Santana de Parnaíba, que é uma cidade que vai se aproximar de 100 mil eleitores, a questão do contato ela é muito ainda. Né? Então, assim, ponto de vista, o PT ele precisa, em pouco tempo, construir uma identidade eleitoral dentro da cidade, algo que ele nunca teve. Nunca teve. Ele precisa construir essa identidade. Ó, é o PT, pô, vai enfrentar a oposição? Vai, mas é o PT. Tem gente que... O Haddad foi bem votado, o Lula foi bem votado. Correto? Primeiro precisa construir essa identidade. Eu acho muito difícil. Essa identidade já deveria ter sido construída em 2022, logo após a eleição. Tá? Você começar lá para chegar agora, pelo menos, não. Acho muito difícil construir essa identidade. Não sei se o PT ele vai conseguir levar essas pré-candidaturas, ou essa pré-candidatura até o momento de viabilizar como candidato. Tá? No caso do Leandro Monteiro, a questão que fica incógnita, né? O PL bolsonarista, com as investigações em andamento, com tudo isso. Daí a gente não sabe como que, de repente, daqui 2, 3 meses, o presidente, o Valdemar Costa Neto, foi preso semana passada, né? Tá com a imagem arranhada, né? Como que vai chegar esse PL aí? Correto? A gente sabe que dificilmente o Elvis ou o César, ou seja quem for, vai disputar a eleição pelo PDT. Acho que dificilmente isso vai ocorrer. Fala-se muito do MDB. Correto? Então, como está o mesmo MDB do Ricardo Nunes, que vai estar disputando a eleição lá em São Paulo. Na capital. Na capital. E o Ricardo Nunes, ele está com alinhamento ao Bolsonaro. Está precisando. Então, como que o MDB do Baleia Rossi vai lidar nisso? Porque, assim, a gente está com as informações. A gente é uma cidade da Grande São Paulo, mas parece que para o público, parece que para o eleitor, é mais interessante saber o que está rolando em São Paulo, pela questão midiática, do que está rolando nisso daqui. Né? E aí eu falei da questão do Silvio Filho, ele é vereador, declaradamente opositor ao atual governo, então isso vai depender de N. Mas eu acho que com o andar da carruagem existe uma possibilidade de polarização, sim, em Santana de Parnaíba, apenas com 2 candidatos. Tá? Por N fatores. Tá? Capital político. Fala. Sabe o fato mais maluco que quando eu li essa que eu não estava em casa, né, no domingo, e aí quando eu li a nota do professor Aristides, é pensar na possibilidade de ter um Peccioli e um Aristides novamente. Então, assim, a gente vai ter... isso é história política da cidade, né? A gente vai ter um Peccioli vamos chamar de cédula, na urna eletrônica, então, melhor. Na urna eletrônica, a gente vai ter o nome do Silvinho Peccioli, a gente vai ter o nome do professor Aristides, que o Silvinho Peccioli... A gente vai ter um César. E a gente vai ter o César. Sim. É um looping. É um looping. É isso. É um looping. É uma coisa muito maluca. Porque... Mas a diferença aí, Não, mas é muito... César foi prefeito. Muito legal. Então, em tese, quem deveria estar disputando essa eleição seria o filho do Aristides. Porque a gente está falando de 3 ex-prefeitos. A gente está falando do Aristides, a gente está falando do Silvinho e a gente está falando do César. O César foi eleito prefeito. O César governou durante o tempo. Aristides foi prefeito. Né? Então, mas o Elvis, né? O César, o sobrenome, né? Vai estar na urna. Mas vamos dizer, o Elvis é filho de um ex-prefeito. Sim, o Silvinho Filho é filho de um ex-prefeito. E com um ex-prefeito. Então, cara, quando você olha bem assim, como que tá a questão do Aristides? Assim, partidário, como que tá? Né? Não, mas o fato é essa composição, né? Essa composição da disputa do executivo é uma coisa muito maluca, porque se nós formos pensar, o Silvinho pai, né? O Silvinho Peccioli tirou a eleição do Aristides. Ele sucedeu o Aristides, veio o César, sucedeu o Silvinho, e fora dessa tripinha, né, tem só o Leandro Monteiro, né? É uma coisa meio maluca, né? Ou trabalhando com essa possibilidade, então o ciclo já se fechou. Começou com o Aristides, passou pelo Silvinho e o César. E agora volta para o Aristides. Então o ciclo fechou. Não sei. A história não é cíclica, ela é uma espiral. Mas é uma coisa maluca. Eu acho muito interessante. Eu acho que essa eleição vai ser muito boa.
Não, vai sim. E aí, cara, por N fatores, tanto por fatores positivos quanto negativos, né? Positivos. Eu acredito que vai ser uma eleição mais profissionalizada, vai ser uma eleição cara também, vai ser uma eleição muito mais cara do que as outras. A gente sabe aí que as fake news vão estourar realmente. A gente sabe que o uso da inteligência artificial vai fazer parte também dessa eleição. E isso é crime que o Tribunal Superior Eleitoral está muito ligado a isso, né, meu? E isso vai acontecer, correto? Isso vai acontecer. É óbvio que o atual grupo ele percebe assim, pô, a gente já está há 10 anos, né? Como que está a imagem? Lembrando que quando o Silvinho perde a eleição para o César, ele perde a eleição, mas ele sai bem avaliado. Mas o que se via na rua era o seguinte, meu, já está há muito tempo, pô, foi um bom prefeito, mas vamos dar oportunidade para outro, né? E então, assim, o que a gente sabe, o que pode afirmar aqui é que no caso do PT, cara, tá bagunçado. Né? O PT tem um desafio muito grande de aparar essas arestas aí dentro do partido, tentar unir o partido, sobretudo criar uma identidade, tá? Algo que não tem, tá? Eu acredito que essa pré-candidatura, até chegar essa candidatura viabilizar, ela vai ter muitos desafios. Da mesma maneira também que eu vejo no caso do Leandro Monteiro. O Leandro Monteiro, ele tentar se colar muito com essa figura do Bolsonaro, né? A gente não sabe qual vai ser o efeito. Né? É uma incógnita. Uma coisa é você colar na figura do Lula, que já é presidente da República, está aí mais 3 anos, né? Pela frente. Então, no caso do Leandro Monteiro do PL, vai depender muito. Então, como o Leandro falou, ele precisa ser conhecido pela cidade, ele precisa ter um alinhamento político, ele precisa ter um discurso muito alinhado à realidade de Santana de Parnaíba. Isso daí o próprio presidente da Paraná Pesquisa ele falou assim, que não adianta tentar buscar dentro dos municípios votos de quem está no Planalto ou quem está em Brasília. Não adianta isso, né? São eleições diferentes. Uma eleição municipal, o munícipe ele fala com o prefeito. Ele cobra o prefeito na rua, correto? Ele cobra o prefeito na rua. Ele não vai dar abraço e fazer selfie apenas com o prefeito, né? Se o prefeito passar na rua e tiver lá, sei lá, se tiver um cano quebrado, se tiver um mato alto, por mais que ele goste do prefeito, ele vai cobrar esse prefeito. Né? Ele não vai vir com um discurso, estou votando no senhor porque eu votei no tal presidente ou no presidente X. Não rola muito bem isso, né? Mas não sei, vamos ver o que vai acontecer, né? Como que vai ser se desenrolar, se vai ser Rose, se vai ser Aristide, se não vai ser nenhum dos dois. Mas a situação do PT ela tá um pouco meio que complicadíssima aí. Complicada. É isso aí, nós tivemos muito obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo pela audiência. Lembrando vocês que nós estamos aí também no YouTube, estamos no Instagram e aqui no Facebook. Lembrando também para você que aqui ó, embaixo do meu nome, baixe o nosso app, porque a gente vai estar acompanhando tudo isso aí, né? De uma forma imparcial, trazendo a informação, comentando certos rumores, né, Veri? Comentando rumores e trazendo a informação. Isso que é importante porque faz parte do jornalismo, do jornalismo político opinativo, principalmente, a gente comentar os rumores e a gente trazer a informação aí, como foi o que aconteceu. Só para resumir, a gente tinha falado em questão da semana passada, todos aí estão com cautelas, estão cautelosos, a gente vê isso na atual gestão, a cautela, a gente vê isso, a cautela também do próprio Leandro Monteiro, só para reafirmar aí a posição do Veridiano Peixoto, e a gente até vê uma certa cautela aí também do Silvinho Filho, tá bom? O PT tá meio né, nessa briga interna. Não, meio não, tá bagunçado. Tá. Não, porque eu falo meio porque a gente não tá lá dentro, né? Então, é isso que a gente vai mover isso aí. Está acabando o mês de fevereiro, março já começa quente, a gente vai estar aqui toda segunda-feira a partir das 19h30, agora também no Facebook, no YouTube e no Instagram. Mais alguma coisa, Veri? Não, vamos aguardar aí o que vai vir realmente. Não, tá tudo tranquilo.
Deixa eu só mandar um abraço aqui para o meu amigo Celso. Próximos capítulos. Para o meu amigo Celso Lourenço. Infelizmente, o PT, ele fala aqui Parnaíba, um balão chinesinho. Ele é lá de Capim Grosso, tá lá em Capim Grosso, na Bahia. Tá bom? Celso, um grande abraço. Eu sei que eu estou te devendo uma informação. Eu lembrei agora, é muita coisa na minha cabeça e eu vou te passar. Tá bom? Aquilo que você me pediu. Marcela Guerreiro, muito boa noite. De cenas do próximo capítulo, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Sidney Amorim, boa noite, meu irmão. A Vilma Maria diz, ansiosa para esta eleição, o Silvinho tem que concorrer a prefeito, pois sabemos que ele não consegue fazer quase nada como vereador por conta dele ser oposição. Por conta na verdade, por conta de você não ter uma oposição, você não ter uma bancada opositora na Câmara, como o Veridiano diz, isso não é de hoje, né? Isso parece que já é algo enraizado aí na política de Parnaíba. Cara, a questão é o seguinte, isso vale para vereadores, a gente terminar. Isso vale para vereador, isso vale para prefeito, isso vale para presidente, isso vale para governador, isso vale de tudo, né? A população ficou muito surpresa quando lá em 2018 o Bolsonaro ele despontou, né? Quando ele ganhou a eleição, pronto. Não, quando ele despontou, liderando lá tudo e tal. Eu me recordo que tanto o Bolsonaro quanto o Lula, você vai lembrar que o Lula ele voltou com aquela caravana do Nordeste e tal, que logo após o impeachment da Dilma, né? O Lula começou a viajar e o Bolsonaro também começou a viajar. Né? E aí justamente os dois chegaram melhores colocados assim. Então o que acontece? Não adianta agora, não adianta a gente chegar aí faltando 7 meses da eleição e falar assim, agora eu vou sair candidato. Não, cara, a eleição se ganha na pré-campanha. E essa pré-campanha é igual escola. Mas a pré-campanha está começando agora, Veridiano. Não. A pré-campanha começa muito antes. Falando especificamente do partido, tá? Então é assim, o que acontece? A gente sabe que há nomes em Santana de Parnaíba que já tem feito, só não está pedindo voto, mas tem se apresentado à população. Correto? Isso está acontecendo. Tá? Porque o que acontece? A pré-campanha, ela começa igual o carnaval, quando termina uma eleição. Tá? Agora, se você deixa para fazer isso agora, é complicado. Então, assim, esses assuntos do PT, de definir pré-candidato, candidato, isso já tinha que ter sido resolvido lá atrás. Cara, você chegou assim, é tipo, marquei a data do casamento. E de repente a noiva fala, não vou mais casar. Ou o noivo fala, não vou mais casar. Pô, os convites já estão comprados. O buffet já está comprado, a data já está marcada. Aí você olha e fala, meu, o que é isso? Vai ter ou não vai ter casamento? A indefinição hoje do eleitorado petista em Santana de Parnaíba é o seguinte, eu não estou falando a executiva, não estou falando a galera da política, eu estou falando o eleitorado que simpatiza com o partido. E quando ele começa a presenciar isso, ele fala assim, aí, o que é isso? Eu vou ter candidato? Eu vou ter direito a votar no candidato do meu partido? Quem é? Ele não sabe. Ele não sabe. Então, eu vejo justamente isso. Mas aí eu discordo um pouco de você, porque assim... Do quê? Por exemplo, não existe ainda esse pensamento muito... Como que eu falo para você? Não existe ainda esse pensamento tão político assim da escolha, entendeu? Isso é para nós que a gente vive de política. Não estou falando da escolha, eu tô falando bem o seguinte, em um mês, o eleitorado do PT em Santana de Parnaíba foi apresentado a 2 pré-candidatos. Não, tá, mas faz parte do jogo. Opa, você faz parte do jogo? Aí eu vou discordar de você pelo seguinte, porque eu falo assim, então, sei lá, a Rose fala, olha, eu estou fazendo pré-campanha, isso, eu estou pedindo voto. Aí chega no domingo e fala bem assim, ela não é mais a pré-candidata, agora é o Aristides. Aí o Aristides, uma figura que, desculpa, se eu ver o Aristides na rua, eu não sei quem é. Vou ser muito sincero. Eu não sei quem é o Aristides, tá? Tem fotos antigas do Aristides. Você quer ver fotos do Aristides, você entra lá na urna em 2008 que você vai ver uma foto do Aristides, tá? Então, de repente, assim, aí começa o Aristides trabalhar, aí daqui a pouco, daqui 20 dias, aí a Rose consegue reverter isso.
Aí já entra em tramos jurídicos. Cara, desculpa, mas o eleitor, Sim, entendi. Ele fica. E o PT em Santana de Parnaíba, ele é muito incipiente ainda, ele não tem um eleitor, ele não tem uma militância formada de eleitores. Mas, de repente, ele tem esses eleitores agora que está com vontade de se manifestar, está com vontade de colocar a cara, mas eu preciso primeiro resolver as questões lá. Porque se eu não resolver as questões internas, e simplesmente tudo que acontece no partido eu fico jogando em rede social, cara, você vai perder o eleitorado. E aí o mais importante, você perde o eleitorado, mas você perde, sobretudo, cara, a tua, vamos se dizer ali, o aval ou a autenticidade. Você perde a tua autenticidade. E para o candidato ele não ter o apoio do teu eleitorado, mesmo sabendo que possa ganhar ou possa perder, é uma situação difícil. É igualmente um time de futebol que ele entra em campo e ele olha para a arquibancada e não tem torcedor dele, porque o torcedor está desacreditado. Tá? Então, assim, em um mês, foi tanta lambança, que é a palavra ali dentro do PT de Santana de Parnaíba, que eu não sei o que vai restar disso. Eu não sei o que vai restar. O que pode restar, cara, é brigas de cunho pessoal. E a rede social vai virar um grande espetáculo isso. Então, assim, se realmente, nós temos um projeto de candidatura, nós temos um projeto de oposição, nós temos um projeto disso, desse jeito que está sendo feito, eu acredito que não. Eu acredito que realmente não vai ser viável. Eu discordo e a beleza da democracia está aí. Eu acho, sim, que precisa existir um entendimento que é pelo partido, entendeu? Não é por eu e nem por você, é pelo partido. Então, exatamente isso. Existem coisas que devem e podem vazar, existem coisas que não devem e não podem vazar. É isso. Tá bom? Virou lavagem. Assim, fica... Lavagem de roupa suja, né? Lavagem de roupa suja que poderia ser muito bem discutido numa questão, numa reunião, numa conversa interna, tá? Então, você fica olhando e fala, pô... E comunicado à imprensa. É isso aí. Beleza. Muito obrigado pela presença e pela audiência. Você que esteve aqui conosco no Instagram, também esteve conosco no YouTube e também no Facebook. Muito obrigado pela audiência. Uma audiência aí que conjunta... eu acho que foi a nossa maior audiência dos últimos meses. Muito obrigado. Até 50 anos. Muito obrigado. Até segunda-feira que vem, nas diversas plataformas, a partir das 19h30, eu e Veridiano Peixoto, para aqui fazer esse bate-papo com vocês. Muito obrigado pela presença também aqui no nosso chat maravilhoso. Tá bom? Até mais. Valeu, Veri. Boa semana. Um abraço, querido.